Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Farol de Ismael até vocês, Farol de Ismael com vocês, na casa de vocês. Farol de Ismael que retornou às atividades das terças e aos sábados. Às terças, abertura do portão às 19 horas, aos sábados, abertura às 15. Lembro a todos, com agendamento. Com agendamento com Roberto Barbosa dos Santos. Faça sua agenda, faça sua reserva e participe dos nossos encontros, das nossas preleções, do passe presencial. Agora todos atentos, todos conectados para essa nossa conversa, para esse nosso passe à distância. Um samurai andava ansioso à procura de um mestre, de um monge. Procurava por todos os arredores daquela aldeia. De tanto procurar, afoito, encontrou esse monge. Se aproximou do monge com um ar de arrogância, intimou o monge que ensinasse a ele a diferença entre o céu e o inferno. O monge olhou para aquele samurai e disse: "Não vou ensinar isso para você, você é um samurai sujo, imundo, olha como você se comporta. Não tem como, não tem a mínima chance de eu te explicar sobre céu e sobre inferno." O samurai se enfureceu, se encheu de ódio, puxou sua espada e ameaçou cortar a cabeça do monge. No que ele fez isso, o monge simplesmente respirou e disse: "Aí é o inferno. Esse é o inferno." No que o monge disse isso, o samurai foi se aquietando, foi se acalmando, respirando até voltar ao normal. Quando percebeu do seu ar de violência, do seu ar de arrogância, ele olhou para o monge novamente e humildemente pediu desculpa. Olhou para o monge e disse: "Me desculpe, por favor, eu me irritei sem motivo algum. Me descontrolei." Aquele monge percebeu que o samurai estava sendo sincero, estava sendo realmente verdadeiro no seu pedido de desculpa. O monge olhou para ele e disse: "Aí está o céu. Esta é a diferença entre o céu e o inferno. O seu estado mental. A forma como você enxerga as coisas, a forma como você conduz a sua vida." Entre esses paralelos, céu e inferno, estamos nós aqui, seres humanos, nesse vai e vem do nosso dia a dia, entre estar bem e não estar tão bem. O importante é que mantenhamos o nosso padrão vibratório. Padrão vibratório. Por que mantermos um padrão vibratório? Sabemos que muitas pessoas, ao desencarnarem, ficam entre nós. Realizado estudos recentes que eu realizei, esses estudos são antigos, é dito que as entidades, os espíritos, ou muitas pessoas acham que quando desencarnamos, quando se desencarna, o espírito não tem mais necessidade de comer, de beber, de fazer sexo, de fumar,
de usar drogas, sentir frio, sentir calor, entre outras sensações do corpo físico. Isso acontece com aqueles que têm uma morte natural. Aqueles que desencarnam na hora certa, no momento certo, naturalmente. As pessoas que desencarnam de véspera, antes da hora marcada, essas sim, quando se desprendem da matéria, continuam a sentir fome, sentir sede, sentir necessidade de coisas materiais, cigarro, vícios, drogas, fumo, sexo, frio, calor, tristeza, entre outros sentimentos do mundo físico. Ora, e como que se morre de véspera? Como que se morre antes da hora? Existem várias maneiras como isso acontece. As principais são, em primeiro lugar, o suicídio. O suicídio consciente que a pessoa pratica. Ela está desencarnando antes da hora. Esse é um suicídio consciente. Porém, o que mais ocorre entre os humanos é o suicídio inconsciente. Aquela morte que começamos a executar sem ter consciência disso, no excesso. Excesso de alimentação, excesso de bebida, excesso de fumo, drogas, entre outras coisas. Excesso de sentimentos negativos que geram depressão, que geram ansiedade. Muitos desses sintomas estão relacionados à matéria, ao físico. E é claro que muitos se confundem quando existe uma obsessão espiritual. Essas pessoas, quando desencarnam de véspera, antes da hora, elas vão procurar alguém na sua sintonia, na mesma vibração, para que possam se tornar um parasita. Um parasita espiritual. Muitos, milhares, milhões espalhados pelo globo terrestre. São muitos. E qual é o lugar preferido para que eles possam escolher um hospedeiro? É numa creche? É numa igreja? É numa casa espírita? É numa escolinha infantil? Claro que não. Eles vão naqueles lugares onde a energia é mais densa, onde a energia é mais pesada, onde tem um acúmulo de pessoas que estão fumando em excesso, bebendo em excesso, fazendo uso de drogas, sexo livre, entre outras coisas. É lá o lugar preferido dessas entidades que ainda precisam da sensação da matéria. Elas se aproximam desses lugares. Lá existem centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, dependendo do tipo de lugar. Mas toda e qualquer pessoa é um hospedeiro? Não. Claro que não. Aquela entidade que deseja beber em excesso, por exemplo, ela necessita de alguém que esteja na mesma faixa vibratória que ela. É como sintonizar uma onda de rádio, uma estação. A estação é número 410. Se não colocarmos lá no número 410, a onda de rádio não vai ser transmitida. Então essas entidades ficam à procura de pessoas que estão nos excessos dos vícios para que consigam entrar na sua frequência, entrar na sua vibração, entrar em sintonia com ela e se tornar um parasita espiritual. Tornando-se um parasita espiritual, essa entidade, esse espírito, vai estar no campo vibratório da pessoa. Hoje, isso acontece muito. Milhares de casos todos os dias. E é claro
que nem todos têm consciência desse fenômeno. Hoje, a população no Brasil, de 3 a 5%, são espíritas ou outras religiões que têm esse conhecimento, como a Umbanda, o Candomblé e mais algumas. As outras não entram nesse assunto, acham que não é devido. Mas esse assunto é um assunto natural, é um assunto da natureza espiritual. É uma lei. É uma lei que não pode ser negada, não pode ser ignorada. É uma lei que tem que ser estudada. Tem que ser estudada com muito carinho e muita dedicação. Esse parasita espiritual, quando no seu hospedeiro encontrou alguém da sua frequência, imaginemos um drogado. Se ele usava X de droga, com um hospedeiro, ele vai usar o dobro do que ele usava. E vai sentir a sensação pela metade, porque ele está dividindo essa sensação. Ele usa o dobro, sente menos sensação, pois está dividindo. Dividindo apenas a sensação. Porque o prejuízo no corpo físico não tem como dividir. É só do encarnado. Se essa pessoa entra em coma e ela é internada, ela é hospitalizada, ela é medicada de alguma forma, esse hospedeiro vai fazer de tudo para que ela fique bem, porque será difícil encontrar outro da mesma sintonia. Por vezes, numa situação médica, é o próprio hospedeiro, o próprio obsessor que está lá no hospedeiro, que ajuda ele a sair daquela situação, para continuá-lo usando. Então nós temos o problema físico do vício, também tem as depressões, as ansiedades, em paralelo, os problemas espirituais. As perturbações espirituais. No início, quando esse parasita está encostado, não chega ainda a ser uma obsessão. No início é apenas uma perturbação. E essa perturbação emite alguns sinais, não são sintomas. São sinais. Sinais como mal-estar, mau humor e irritação. Normalmente as pessoas que estão sendo subjugadas por esses parasitas, sendo usadas por esses parasitas, elas têm mau humor e não sabem por que estão mal-humoradas. Elas têm o efeito, mas não sabem a causa. Elas estão irritadas, mas também não sabem por que estão irritadas. Elas estão com mal-estar, se sentindo mal, mas não sabem onde dói, o que dói, por que estão se sentindo assim. Simplesmente estão com mal-estar. Esses são sinais de parasitas espirituais. Quando está na base dos sinais, ainda, o parasita está lá perturbando, usando, satisfazendo seus desejos da matéria. Ele ainda não se tornou um obsessor. A partir do momento que ele está no campo vibratório da pessoa e atinge o campo mental, aí sim deixa de ser um parasita e passa a ser um obsessor. Passa a ser obsessor. O que era sinais já deixam de ser sinais e passam a ser sintomas. A pessoa que era simplesmente mal-humorada, agora ela é totalmente agressiva. Por qualquer coisa, ela explode, ela se irrita de forma gigantesca e não sabe por quê. Isso já é um sintoma. A pessoa que era irritada se torna agressiva, fisicamente às vezes. Isso já não é mais um sinal, é um sintoma. A obsessão se instalou. Está instalado aí um obsessor.
Então temos vários casos no mundo de pessoas sendo parasitadas, sendo obsidiadas. E qual é a defesa para isso? A defesa para isso é o padrão vibratório. O padrão vibratório que se adquire através das orações e da conduta. Esse padrão vibratório não pode ser apenas uma vez por semana numa casa espírita, não pode ser apenas uma oração forte uma vez por mês, uma visita na igreja a cada 15 dias. Esse padrão vibratório é diário. Diário. Controlar um grito, controlar uma ofensa, controlar qualquer tipo de irritação. Conforme vamos controlando, mais o padrão vai subindo. Muitos dizem algumas teorias, mas se eu não colocar para fora, eu vou ter uma gastrite, eu vou ter uma úlcera. Isso são teorias para que se use de escudo, se use de desculpa, para você poder ofender, para você poder gritar, para você poder falar o que quer. Tudo o que você deseja falar pode ser falado, pode ser colocado para fora, mas para você manter o padrão, você pode colocar tudo para fora, sem gritar, sem se alterar, sem ofender. Todos os dias. Aí você está mantendo um padrão vibratório. Por mais que tenhamos um padrão vibratório adequado, se não tivermos vigilantes dia a dia, uma hora esse padrão baixa. Normal, hora baixa, hora sobe, mas tem que se manter num nível, numa linha. Porque independente de estarmos numa conduta, numa oração diária, no decorrer do dia a dia podemos estar em situações, em lugares onde não desejaríamos estar, mas as consequências da vida, do trabalho, nos levou até lá. Podemos, de surpresa, sermos abordados de alguma forma que nos irrite. Essa irritação pode baixar nossa frequência. Com a frequência baixa, podemos ser vítimas de algum parasita. E claro, se tiver alguma coisa que ele se encaixe com nós, se encaixe conosco na sintonia que ele quer. Senão isso não acontecerá. Esses parasitas não são cobradores de vidas passadas, não são obsessores de vidas passadas. Uma coisa é sermos obsidiados, cobrados por aqueles que ofendemos, por aqueles que maltratamos, por aqueles que fizemos absurdos em vidas passadas. Os parasitas espirituais não são cobradores. Eles não estão nem um pouco preocupados se eles têm um direito kármico ou não sobre nós. Eles querem apenas a frequência que eles necessitam para poderem satisfazer as suas necessidades físicas. Quando uma pessoa é dominada por uma situação dessas, ela começa a se sentir deprimida, se sentir angustiada e confunde situações físicas com situações espirituais. Mas se ela já está querendo se isolar, está querendo evitar até as higienes básicas, evitando banho, evitando pentear o cabelo, fazer a barba, ela está sofrendo de um envolvimento espiritual. Porque a água é um solvente universal. A água é um solvente universal que faz com que essas entidades não consigam se aproximar da forma que realmente querem. Da forma que realmente querem, que realmente desejam, quando querem realmente tomar conta daquela pessoa. Então a água fluídica, não só o banho normal, natural, a água fluídica é importantíssima. A aplicação dos passes. A aplicação dos passes
semanalmente. Mas como foi dito, só o passe não resolve. O padrão vibratório depende do dia a dia, do controle, do autocontrole nos excessos, para que não nos alteremos em nosso íntimo, em nossas emoções. Mas o passe é imprescindível. Assim como essas entidades, esses parasitas que morreram, desencarnaram antes da hora, têm suas necessidades físicas e pouco conhecimento, se não procurariam alguma forma de sair dessa situação, se encostam nos vivos. E isso é muito maior do que uma chamada pandemia que vivemos hoje em dia. Quando é falado sobre pandemia, os cuidados que devem ser tomados com muita responsabilidade. As pessoas usam máscara, as pessoas usam álcool em gel, as pessoas mantêm a distância, o que é o correto e deve ser feito com a maior responsabilidade. Essa responsabilidade é a mesma em relação aos parasitas espirituais. A máscara, o álcool em gel, o distanciamento é a nossa vigilância. É a nossa conduta para mantermos o padrão vibratório todos os dias. É as nossas orações, é as nossas conversas amigáveis. Pode até haver divergências, claro, sempre haverá, mas de forma educada, de forma tranquila, de forma que se transmita paz. Se devemos tomar esses cuidados em relação à pandemia física do vírus, também devemos tomar muito cuidado com a pandemia dos parasitas espirituais. Aí vemos que existem lugares onde são imprescindíveis que continue trabalhando quando a situação está um pouco mais complicada, como já esteve. Esses lugares, que são considerados lugares essenciais, como hospitais, supermercados, farmácias. Vamos entrar aqui só na linha dos hospitais. Os hospitais, por mais que a pandemia esteja muito forte, muito avançada, eles não podem nem pensar em fechar. Não podem nem pensar em fechar. As pessoas de frente, as pessoas que estão lá, médicos, enfermeiras, entre outros, todos os dias estão à disposição daqueles que foram infectados pelo vírus e que necessitam da sua ajuda, do seu apoio, do seu tratamento. Hoje, as casas espíritas, as casas de Umbanda, os terreiros de Candomblé, entre outros, até mesmo as igrejas sérias, deveriam ser consideradas como hospitais, serviços essenciais. Assim como os hospitais tomam os devidos cuidados, essas casas espíritas, espirituais, também com muita responsabilidade, mantendo seus devidos cuidados. Elas devem se manter abertas para atender essas pessoas que não são infectadas por um vírus, mas são infectadas por um parasita espiritual, que qualquer um está sujeito a isso. Qualquer um está sujeito a isso, por mais que ele seja vigilante, por mais que o padrão dele esteja elevado. Só que, com o padrão elevado e vigilante, dificilmente alguém vai encontrar sintonia com ele. Se encontrar alguma sintonia, ou se achar que tem uma sintonia com as suas orações e com o seu passe na casa espírita, com o tratamento que receberá, essa entidade já será encaminhada. O problema já será resolvido.
O assunto é muito sério. É claro que essa seriedade desse assunto, poucos vão entender e poucos vão concordar. Como foi dito, apenas de 3 a 5% segue essa linha espiritual, esse entendimento no Brasil. Mas 5% já são milhões de pessoas. Nesse mundo, nesse Brasil, de 220 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. É como aquela história daquele homem que estava na beira da praia, se abaixando, pegando estrelas do mar. Cada uma que ele pegava, ele jogava de volta no mar. Uma outra pessoa vinha se aproximando, olhou para ele e perguntou: o que você está fazendo? É que a maré está baixa e essas estrelas do mar, elas ficam aqui e não conseguem voltar para a água. Então eu estou pegando e jogando-as de volta. Aquele rapaz olhou para ele e disse: mas você está ficando louco. Olha quantas estrelas tem. Você não vai conseguir devolvê-las todas no mar. Você não vai conseguir fazer diferença. O homem se abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou no mar. Olhou para o rapaz e disse: para essa fez toda a diferença. Assim são as pessoas que vão até uma casa espírita quando estão aflitas, quando estão em desespero íntimo, sem saber que estão sendo vítimas de um parasita espiritual ou de uma obsessão. Ela lá é ajudada e sai de lá aliviada. Para ela, fez toda a diferença. Ela olha para alguém que a acolhe, e esse alguém olha para ela e diz: você vai ficar boa. Vai dar tudo certo. Para ela e para muitas faz a diferença. Vibremos. Vibremos por todas essas pessoas que necessitam de uma ajuda espiritual. Vibremos por todas essas pessoas que necessitam de uma ajuda física. Vibremos por todas as casas espíritas de Umbanda, de Candomblé, igrejas, templos e mesquitas. Vibremos por todas as religiões. Vibremos pelos trabalhadores do Farol de Ismael, pelos trabalhadores das casas espíritas, de Umbanda, Candomblé, igrejas, todas as linhas. Vibremos por todos eles. Vibremos pelas nossas crianças, por aqueles que estão nos asilos, nos presídios, nas ruas. Vibremos por todos. Vibremos para Cristina dos Reis, que passou por uma cirurgia. Que a espiritualidade envolva com muita luz, com muito amor. E que esse manto da nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva. Nos envolva para que possamos administrar o nosso dia a dia, que estejamos no céu, que estejamos com o nosso padrão vibratório em alta, e que o manto que desce sobre nós faça toda a diferença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Alguém vai olhar para você e vai dizer: vai dar tudo certo. Se esforce, aumente seu padrão vibratório, vigie, instrua-se, mentalize o seu mentor, sinta o seu guia espiritual e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, como para todos sempre. Fiquem com Deus, muita paz.